Ó, eu já fiz uma videoaula, só que eu comecei a desviar do assunto e acabou. Ó, é assim, a introdução. Aqui, primeira parte, a introdução. O que ele vai falar nesse módulo? Ele vai falar basicamente o princípio de alienação que as indústrias exercem sobre a população. É tipo assim, o que a Coca-Cola faz para a pessoa comprar. E daí tem o conceito de cultura e o conceito de indústria. O conceito da indústria é cultural. Aí, cultural é tipo assim, é a definição dos bens que a indústria irá produzir. Tipo, a indústria vai olhar, vai pensar assim, ó, eu produzi uma erva de tereré e tá todo mundo tomando tereré. Entendeu? Eu produzi tereré e tá todo mundo, virou cultura tomar tereré aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o que eu vou fazer? Produzir muito tereré. Entendeu? E daí faz propaganda. E também não é só em produtos tipo Coca-Cola, produtos, entendeu? É tipo em tudo, entendeu? Na música, no teatro, no cinema, em tudo. Tipo, ele esquece da cultura e faz só ganhar dinheiro, entendeu? Isso é muito ruim, porque daí a pessoa fica retardada sem cultura. É basicamente isso que ele estuda. E daí, o que é ruim, né, da indústria cultural é que tudo se transforma em mercadoria. Religião, teatro, cinema, por exemplo, a vida de indulgências há milhares de anos atrás, pá, que coisinha lá, esqueci o nome dele lá, que escreveu 95 teses lá, Agostinho, sei lá, esqueci o nome desse cara. Ele escreveu 95 teses contra a venda de indulgências da igreja lá, religião, entendeu? Ou teatro faz você, tipo, ao invés de passar uma mensagem, tipo, pra pessoa refletir, ele passa uma mensagem pra pessoa vir na próxima peça, entendeu? Como se fosse isso, um filme. Um filme, ao invés de passar uma ideia boa, por exemplo, Vingadores, ao invés de passar uma ideia de pensar, tipo, não sei, um filme sobre a ditadura militar, qualquer coisa. Tá gravando isso? Tá gravando. Cara, tem tanto temporizador na minha tela, velho. Ó, ao invés de produzir um filme sobre a ditadura militar, sobre filosofia, sobre história, sobre pensar, eles fazem um filme de Vingadores, entendeu? Que é um entretenimento. E daí, tipo, a ideia do filme é fazer você assistir o próximo. Isso é indústria cultural. Entendeu? Agora eu simplifiquei tudo. Simplifiquei tudo. Ó, aí ele fala que tudo isso é tipo capitalismo, tá ligado? Aqui na introdução ele fala isso. E daí na escola de Frankfurt. Depois eu vou voltar. Tipo, eu vou explicar a escola de Frankfurt, a teoria crítica e depois eu vou voltar nisso. Eu vou falar as 4 características básicas da indústria cultural. Que é rapidão aqui. A escola de Frankfurt foi uma escola lá que eu não sei porque acabou, eu tentei pesquisar e não sei porque acabou, porque era uma coisa. Não consigo imaginar, cara. Deve ser um negócio sensacional, velho. A pessoa vai lá, porque aqui, ó, eu vou explicar, ó. Essa escola não deve ser pensada como uma instituição, apesar de sua origem universitária, mas sim como uma linha de pensamento com diversas temáticas. Ou seja, você vai lá para refletir. É uma escola de filósofos, entendeu? Não é. Vou estar errado essa. Não é tipo, você vai lá e daí você assiste lá a porra da aula e você fica lá assistindo o professor anotando, preocupado em tirar nota. Você vai lá, a escola de Frankfurt era diferente. Você ia lá e você assistia aquilo e você ficava, pá, encantado. Aí você tinha espaço. Mano, eu imagino isso, velho. Imagino como se fosse. Como se fosse a melhor coisa do mundo, velho. Isso é louco, cara. Você vai lá e você para. Você, depois de assistir uma aula, você vai lá e discute com os amigos. Você para e pensa, entendeu? É isso. A escola de Frankfurt é isso. E daí tinha esses dois pesquisadores que era o Horkheimer e o Adorno. E essa escola de Frankfurt tinha muita inspiração marxista. Apesar deles saberem que a teoria, tipo, ó, sua grande inovação foi compreender que a doutrina marxista, se pensada exclusivamente como política econômica, tende a fracassar. Eles sabem que, tipo, a teoria marxista,
Tipo, Marx já tinha morrido já tinha publicado a tese dele quando tinha a escola de Frankfurt. Eles sabiam que o Marx tinha coisa errada. E aí, só que eles, mesmo assim, eram críticos do capitalismo e também se apoiavam muito em Marx. E aí, eles sabiam também que existia uma luta de classes, né, na época, que né, o burguês sobre o proletariado, que a verdadeira riqueza, segundo Adam Smith, a verdadeira riqueza da nação é o trabalho, não o minério, dinheiro, essas porra, é o trabalho. E daí, quem trabalha é o proletariado e quem ganha é o burguês. Então, luta de classes. Nossa, eu resumi Marx em 30 segundos. Ó, como Marx, também que ele fala aqui, ó, como Marx adiantou suas obras, nossa, isso aqui vai ficar muito confuso se eu ler. Mas enfim, ó. Nesse trechinho aqui ele fala basicamente que mesmo o proletariado sabendo que o burguês está lucrando em cima dele pelo princípio de mais-valia, ele sabe que ele precisa daquilo para sobreviver, entendeu? Tipo, ele reconhece o trabalho dele, ele tem um pequeno conhecimento de que o cara tá o burguês está lucrando em cima dele, mas o proletário continua trabalhando. É isso. E ele reconhece que é importante. Beleza, a teoria crítica. A teoria crítica do Horkheimer é assim, ele não constitui uma nova teoria. Ó, o pensador evidencia seus textos que a teoria crítica não é uma nova teoria, e sim uma adaptação das ideias. Mas não é uma nova teoria. Porque ele pega um pouquinho da direita, um pouquinho da esquerda, junta tudo e faz uma parada, entendeu? Tipo, ele pega um pouquinho de cada coisa e junta para formar uma nova ideia. E de certa maneira a ciência tradicional encaminhou o homem para perspectivas sociais utilitárias. Ou seja, tipo assim, ele já tem um breve conhecimento. E aí, por exemplo, ele é socialista, tem como base o socialismo. E aí ele olha o anarquismo e já sabe que não vai dar certo, entendeu? Ó, de certa maneira a ciência tradicional encaminhou o homem para perspectivas sociais utilitárias. Ou seja, pode-se verificar que uma pesquisa deve ou não avançar diante dos seus desdobramentos. Tipo, ele olha aquilo e sabe se pode avançar ou não. Tipo, ele é socialista, sabe que o socialismo dá certo. Eu tô dando exemplo só, não que o socialismo dê certo. Ele é socialista, sabe que na mente dele o socialismo vai dar certo, e ele olha o anarquismo e sabe que não vai dar certo. Entendeu? Vou ver aqui. 8 minutos. Ele sabe que o anarquismo não vai dar certo, porque ele é socialista, entendeu? Tipo isso. E ele é de inspiração geométrica. Isso aqui não é muito importante explicar, mas vou explicar rapidão. Ó, de inspiração geométrica, ele é como se fosse um filósofo de exatas. De inspiração geométrica, ou seja, focada em análises exatas e em recortes e simplificações, a teoria tradicional abandona a matemática como instrumento e assume um parâmetro único. Tipo, ó, uma visão mais global do fenômeno sugere que se insiram nas análises parâmetros humanos por excelência. As questões cultural, o impacto social das descobertas e das teses, bem como o reconhecimento dos limites das ações humanas. Vou explicar essa parte aqui que eu acabei de ler. É como se fosse, tipo, todo mundo agora do segundo ano estudando ditadura militar e o Bolsonaro falando que não teve ditadura militar no Brasil. Todo mundo sabe que teve ditadura militar no Brasil, o Bolsonaro falou que não teve ditadura militar no Brasil. Então, o impacto social das descobertas e das teses é assim. O impacto social é que todo mundo caiu em cima do Bolsonaro. Porque ele falou que não teve socialismo, mas todo mundo sabe que teve socialismo, o que eu tô falando? Todo mundo sabe que teve ditadura militar e ele falou que não teve ditadura militar. Então o impacto social foi que todo mundo achou ele ridículo, que é o que ele realmente é. Entendeu? É isso. Beleza, agora voltando na indústria cultural. 4 características básicas da indústria cultural. Razão instrumental. A indústria não produz para o bem, e sim para o lucro. Tipo, a Coca-Cola. Faz mal, entendeu? Mas é gostosa e todo mundo compra. É isso.
primeira característica é essa. Tipo, não produz para o bem da população. Tipo, o teatro. Né? Os caras fazem a peça não pra pessoa sair de lá pensando, que é realmente o intuito do teatro. E sim pra pessoa, tipo, por que que tem, por exemplo, Vingadores um e 2? Vingadores um pra pessoa assistir o 2, o 2 pra assistir o 3 pra assistir o 4. Não pra pessoa ir lá, assistir e depois refletir. Entendeu? Ou a Coca. A Coca, a pessoa compra porque é gostosa e não pra saúde dela. Entendeu? A indústria não tá nem aí, cagando se faz bem ou mal pra população. O que ela quer é lucrar. Segunda característica: padronização dos bens culturais. Falsas identidades locais. Tipo, é, aqui em Campo Grande. Não. Aqui em Campo Grande. Um entretenimento aqui é voltado, tipo, caralho, isso aqui é muito difícil de explicar. É como se fosse assim. A indústria padroniza que aqui em Campo Grande a gente toma tereré. Que lá no Maranhão, no sul, eles tomam chimarrão. Padroniza que o entretenimento aqui no Mato Grosso do Sul é. Tipo, apaga tudo que tem de rock e coloca só sertanejo, 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 entendeu? Essa é a segunda característica. A terceira característica é a massificação da cultura, expansão do consumo para todos. A Coca fica mais barata, tipo, para todo mundo poder comprar. E em música, por exemplo. A música, isso aqui, se você entender essa terceira, você vai entender a quarta assim, porque as duas são meio que interligadas. Essa terceira característica, você entender a terceira, você vai entender a quarta, porque as duas estão, tipo, ligadas assim. Por exemplo, se você pegar Raul Seixas, na música, exemplo da música. Se você pegar Raul Seixas, as músicas de antigamente, você vai escutar aquilo e você vai pensar, entendeu? Tipo, a música lá da música na sopa. Se você pega aquela música lá, não tem significado nenhum. Não. Tipo, você vai pensar que não tem significado nenhum. Mas, na real, aquilo era uma crítica para a ditadura militar. Só que, tipo, eles não podiam publicar, tipo, fazer uma crítica mesmo, uma música. Raul Seixas não podia fazer uma música crítica mesmo. Ele só podia, porque senão eles iam censurar a música, né? Ele só podia colocar indiretamente. Deixa eu ver quanto tempo. 3 minutos. Ó, tá acabando. Ele não podia falar mal da ditadura diretamente, ele tinha que falar indiretamente. Então, a música da música só: eu sou a música que pousou na sua sopa, eu sou a música que pintou para lhe abusar. Aí depois ele fala: e não adianta vir me detetizar, porque se matar uma e já vem outra em meu lugar. O que ele falou nessa parte? Que tipo assim, não adianta o governo censurar ele, porque depois tinha o. Como é que era o nome do cara lá? Caetano Veloso criticando. Como que era o outro? Ó, eu vou pesquisar aqui o. Esqueci, velho. É. Nossa senhora, caralho, eu lembro, mas eu não lembro, mano. Qual que era, velho? Tinha um outro cantor lá também. E por falar isso. Mano, esqueci, velho. Tinha outro cara lá da ditadura. A auxiliadora passou o vídeo até. Mas enfim, mesmo se matar, exilar o Raul Seixas, vai ter outra pessoa. Entendeu? Isso é uma crítica. E daí. Nossa, eu desviei total disso. Mas pera, ó. Nossa, eu sou o Yoshi agora. Raul Seixas tinha uma música. Antigamente tinha uma música que fazia você refletir. E agora o que que tem? Eu quero. Entendeu? Tipo, todo mundo vai escutar aquela música e não vai escutar a crítica. Isso é uma situação da cultura. Apaga a quarta coisa. A coca é mais barata, a música é fácil de entender. Se ligou? Agora a quarta característica, apagamento das diferenças de classes. Tipo,
Se você pegar na igreja, tem um gospel que tem uma letra. Daí que eles fazem pra expandir isso. Funk gospel. Que a letra é a mesma. Entendeu? É isso. E agora eu vou falar um bagulho que é foda, mano. Porque os caras pensavam isso e daí não. Eles nem tinham ideia do que ia virar hoje em dia. Porque, ó, hoje em dia tudo ficou enjoativo. Você percebeu tudo agora, tudo é rápido. MC Livinho, não tem mais MC Livinho. Não tem mais Kevin Chris. Agora já é outro já. Porque, tipo, é o pagamento das diferenças, entendeu? É tipo, uma hora é um cara falando a mesma coisa. Aí depois esse cara já muda. E daí, tipo, não sei se vai entender esse exemplo, mas é. Mano, os caras eles pensavam isso lá atrás e não tinham ideia do que ia virar hoje, que realmente é uma indústria cultural que, tipo, não tem mais música nenhuma tendo uma referência, entendeu? Não tem nem música nenhuma que faz você pensar. Hoje é só funk, 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 trap, mulher rebolando, dinheiro e puta, não sei o quê. Entendeu? Tipo, os caras pensavam isso da indústria cultural há um tempão atrás e não tinha ideia do que ia virar hoje em dia, tá ligado? E agora virou tudo isso agora toda a gente vive uma indústria cultural, velho. E é isso, acabou.